Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de processo penal. Vamos estar fazendo questões da banca FGV para direcionar o teu estudo para o teu concurso. Galera, vamos começar então. Questão de número 1. Instituída pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, foi aprovado no final do ano de 2019 e entrou em vigor no início de 2020. Tá? O juiz das garantias será responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Pessoal, só para recordar aqui com vocês, o que é a figura do juiz das garantias? Olha só como é que funciona o processo penal. A persecução penal é dividida em duas fases: a fase de investigação e a fase processual. Você tem a fase de investigação, que é formalizada através do inquérito policial, e aqui você tem o processo penal. Quando que se inicia o processo penal, galera? Se inicia o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E aí, desde o momento do oferecimento da denúncia até o momento da sentença, você tem aí o trâmite do processo penal e também depois, claro, né, a fase dos recursos, tá bom? Mas, simplificando, é isso aqui: fase da investigação, fase do processo. Beleza? Como é que funcionava antes? Durante aqui a fase do inquérito, pessoal, quando o delegado de polícia precisava produzir uma prova que dependia de decisão judicial, o delegado de polícia fazia uma representação para o juiz. E o juiz que decidia essa questão era o mesmo que puramente sentenciava. Você tinha um juiz só para tudo, tá? Era o mesmo juiz. E aí, o que parte da doutrina dizia? Parte da doutrina afirmava que esse juiz, quando ele mandava prender, quando esse juiz determinava a busca e apreensão, quando esse juiz determinava a interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, fiscal, quando esse juiz tomava essas decisões, ele acabava ficando psicologicamente comprometido com a ideia de que o réu era culpado. E como é que o juiz que determinou, como é que o juiz que determinou a prisão, a quebra de sigilo, a busca e apreensão, como é que o juiz que fez, adotou todas essas medidas contra o investigado na época que depois virou réu, como é que esse juiz depois vai absolver esse réu na sentença? Até é possível, mas é muito difícil. Ele já tem meio que a culpa do réu meio que consolidada na sua cabeça, certo? Essa era a tese de defesa. E aí, para intensificar o princípio acusatório, para deixar o juiz cada vez mais imparcial, parte da doutrina começou a advogar que deveria ser implementado no Brasil a figura de um juiz que iria atuar exclusivamente na fase de investigação e outro juiz que iria atuar exclusivamente na fase do processo. Esse juiz que iria atuar exclusivamente na fase de investigação seria chamado de juiz das garantias, e aqui o outro juiz seria o juiz da instrução, o juiz da sentença, o juiz do processo, sei lá. Normalmente o pessoal chama de bom. Então, o juiz das garantias, por que ele é chamado de juiz das garantias? Porque ele está ali para assegurar as medidas investigativas irão respeitar as garantias constitucionais e legais dos investigados. Tá? Essa é a ideia do juiz das garantias. E, uma vez concluída a investigação, o processo era remetido para o juiz da instrução, para ele fazer as audiências, as demais, produção das demais provas e posteriormente, para que ele viesse a sentenciar o processo, tá bom? Entendeu o que é o juiz das garantias? Então, um processo que antes tramitava perante um juiz só, agora, com a figura do juiz das garantias, passaria, com a instituição do juiz das garantias, passaria a tramitar perante dois magistrados. Beleza? Primeiro, o juiz das garantias. Segundo, o juiz da instrução. Galera, essa é a ideia, tá? Só que o que aconteceu? Os artigos que instituíram o juiz das garantias, eles foram muito radicais. Eles foram muito radicais. Por exemplo, ele disse que os autos do inquérito policial não poderiam influenciar o juiz da instrução. E por causa disso, os autos do inquérito não poderiam ser enviados para o juiz da instrução. Tá? Essa é a primeira informação que você precisa lembrar, porque o Supremo alterou isso. Beleza? Então, os autos do inquérito policial não poderiam ser remetidos para o juiz da instrução. Qual era a ideia? Que o juiz da instrução não fosse influenciado pelas decisões que ocorreram na primeira fase. Que ele produzisse novamente todas as provas durante a fase de instrução. Não ficasse dependente do inquérito para decidir. Qual o problema disso, galera?
tem um duplo problema. Primeiro, é que as provas produzidas na fase inquisitorial, elas não são marcadas pelo contraditório. Exemplo, delegado de polícia toma conhecimento da ocorrência de um crime, manda os seus investigadores lá no local para fazer uma pesquisa com os vizinhos para saber se alguém viu, por exemplo, quem cometeu um homicídio, um vizinho diz que viu. Esse vizinho vai para a delegacia, é ouvido pela autoridade policial, só que no momento que ele é ouvido, ele não é ouvido com a presença do advogado de defesa do suposto acusado. Então, o advogado de defesa do suposto acusado não tem a oportunidade de formular perguntas, não tem a oportunidade de tentar mostrar que ele tem alguma contradição. O advogado de defesa, do outro lado, não tinha participação nenhuma. Então, essa prova testemunhal foi produzida exclusivamente, entre aspas, por um dos órgãos de persecução penal, que é a Polícia Civil, via de regra. Tá bom? Então, essa informação, de acordo com a doutrina mais garantista, não podia ser utilizada pelo juiz que iria sentenciar o processo como base, como argumento para condenar o réu. Aí, numa reforma que teve alguns anos atrás no Código de Processo Penal, essa tese foi adotada em parte. O que aconteceu? Teve uma alteração no artigo 155 do Código de Processo Penal, que disse o seguinte: ó, os elementos de informação, quer dizer, as provas produzidas no inquérito, deixaram de ser chamadas de provas, passaram a ser chamadas de elemento de informação, não podem servir como argumento exclusivo para condenar. Ela precisa ser corroborada por outras provas produzidas no processo. Tá? Então, perdeu o valor o inquérito? Perdeu. Mas significa que ele passou a ter valor nenhum? Não, ele continua tendo valor, só que é um valor relativo. Tá? A gente chama na doutrina de eficácia probatória relativa do inquérito policial. Então, esse inquérito ele passou a ter um valor um pouco menor. Por quê? Porque as informações produzidas dele podem ser utilizadas pelo que irá produzir a sentença, sim. No entanto, não poderá ser utilizada de forma exclusiva. Então, digamos que essa testemunha que diga quem foi o assassino, quem deu as facadas, por exemplo, da vítima, venha a óbito antes de ser ouvida em juízo. Ela vai poder ser ouvida sob o crivo do contraditório da ampla defesa? Não, vai poder ser ouvida. Certo? E o que acontece com esse depoimento dela? Pela sistemática anterior à alteração do pacote anticrime, o depoimento dela iria constar no inquérito policial e esse inquérito seria remetido ao juiz. E o juiz teria que verificar se houveram, ou houve, melhor dizendo, outras provas que corroborassem esse testemunho. Se realmente fosse verificada a existência de outras provas que corroborassem esse testemunho, como consequência, na sentença o juiz poderia citar o testemunho e as provas que o corroboraram. Que o corroborou, certo? Então, pessoal, e claro aqui, tá? Muito claro. Existe uma eficácia probatória do inquérito, mas não é plena, tá bom? E aí, com a introdução do pacote anticrime, qual foi a ideia? Não pode remeter o inquérito para o juiz. Logo, se ele não puder ouvir a testemunha, que produzam outras testemunhas. Porque tudo que foi produzido no inquérito pode ser utilizado lá no momento da denúncia e tudo mais, mas o inquérito não pode ir para o juiz. Isso acaba tirando boa parte da utilidade do inquérito para fins de condenação, né, pessoal? Vocês sabem que boa parte das provas são produzidas no calor do momento. Depois fica muito mais difícil de produzir algumas provas. O inquérito ocorre normalmente ali no momento que o crime ainda está quente, certo? Então, a doutrina menos garantista começou a reclamar disso. Qual foi a decisão do Supremo? De fato, é um absurdo você permitir ou impedir que o inquérito seja remetido por jurisdição. Tá? Então, nesse caso, o Supremo declarou essa alteração inconstitucional. Beleza? Então, pode sim remeter o inquérito para o juiz, da instrução. Bola? Vamos lá. Vou olhar aqui agora como é. E teve outras decisões também. Por exemplo, a prorrogação do prazo do inquérito. Sabe que na sistemática anterior era 10 dias mais 30, certo? 10 dias mais 30 não, perdão. 10 dias para réu preso ou 30 dias para réu solto. O horário de entrada do delegado na delegacia, 10h30,
Esse era o prazo do inquérito. O pacote anticrime, ele instituiu a possibilidade de um acréscimo de mais 15 dias, tá bom? Mas esse dispositivo estava com a sua eficácia suspensa. O que o Supremo fez? O Supremo reconheceu que isso aqui é constitucional, só que ampliou. Disse, ó, além de ser 15, pode também acrescentar outras vezes mais 15. Quer dizer, não fica limitado a um acréscimo só. Beleza? Então, pessoal, isso, vamos para a nossa questão. Acerca da previsão do juiz das garantias no sistema legal, judiciário e policial, em atenção ao julgamento proferido do STF, é correto afirmar que, letra A, a competência do juiz das garantias se estenderá até o juízo de recebimento da denúncia. Não. Recebimento é como estava no pacote anticrime, tá bom? Só que o STF alterou para transformar o recebimento em oferecimento. B. Os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal não se submete a controle judicial. Pelo contrário, uma das decisões do pacote anticrime foi estender todos os institutos que falavam de inquérito, foi estender para a investigação do Ministério Público também. Então, tudo que o inquérito tem que obedecer, o PIC tem que obedecer também. Então, acerca de garantias. C. As normas relativas ao juiz das garantias se aplicam às infrações penais de menor potencial ofensivo. Não, galera, não se aplicam. Inclusive, isso aqui já estava antes da decisão do Supremo, tá? O Supremo só ampliou. Bom, o que acontece? O Supremo disse que o Instituto do Juiz das Garantias não se aplica em 4 casos. Primeiro, processos que tramitam perante os tribunais superiores. E é claramente um absurdo, né? Para manter o poder de investigação dos ministros do Supremo, que são verdadeiros juízes inquisitores, tá? Os anos. E é muito, muito, muito ruim para as garantias individuais dos investigados perante o Supremo. Segundo, violência doméstica familiar, tá? Contra a mulher. Então, violência doméstica também está fora. Terceiro, nós temos as infrações de menor potencial ofensivo. A legislação deixou claramente de fora. Em quarto lugar, nós temos o Tribunal do Júri, que a legislação também já deixava de fora. Bom, então nós temos aqui as 4 exceções, quer dizer, situações que não se aplicam ao juiz das garantias. Processos que tramitam perante os tribunais superiores, infração de menor potencial ofensivo, violência doméstica e Tribunal do Júri. 4 hipóteses. Então, se aplicam, não se aplicam a infração de menor potencial ofensivo. Letra D. As normas relativas ao juiz das garantias se aplicam aos processos de competência na área dos tribunais. Não se aplicam, na verdade. Ele vê que eu vou dizer uma das 4 exceções. Letra E, que é a resposta, né? Os autos que compõem as matérias de competência do garantia serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Show de bola. É isso aqui que eu acabei de falar com vocês. Os autos do processo perante o juiz das garantias, que inclui ali o inquérito policial, são remetidos para o juiz da instrução por força da decisão do Supremo. O pacote de crime disse que eles não poderiam ser remetidos, eles ficariam acautelados no cartório, à disposição das partes. O dispositivo dizia que ele não deveria ser remetido. Só que o Supremo disse que não, que ele tem que ser remetido sim. Bom? 2. Relativamente ao inquérito policial, as autoridades que nele atuam e as diligências nele levadas a efeito, é correto afirmar que poderá, letra A, a autoridade policial mandar arquivar autos de inquérito. Galera, olha só, o inquérito ele é indisponível para o delegado de polícia. Ele é dispensável para o Ministério Público e indisponível para o delegado. Isso significa que o delegado não manda arquivar inquérito. O delegado não manda arquivar inquérito. O delegado, ele emite um relatório ao final do inquérito e lá ele pode sugerir o arquivamento. E aí, como é que o Ministério Público irá proceder? O Ministério Público irá, diante da informação do delegado, se concordar com o delegado, representar pelo arquivamento. Outra alteração também do pacote anticrime, da decisão do Supremo em relação ao pacote anticrime, é a seguinte.
antes do pacote anticrime, o MP requeria ao juiz. Se o juiz concordasse com o MP, o juiz mandava arquivar. Se o juiz discordasse, o juiz deveria remeter o processo, os autos do inquérito, para o Procurador-Geral de Justiça. E aí, dependendo da decisão do Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça devolvia o inquérito para que o juiz não arquivasse o inquérito, ou melhor dizendo, para que o juiz obrigatoriamente arquivasse o inquérito, ou o Procurador-Geral de Justiça podia determinar que outro promotor procedesse à denúncia. Beleza? Era assim a sistemática antiga. Veio o pacote anticrime e mudou. O pacote anticrime decidiu que tudo ia tramitar perante o Ministério Público. Então, uma vez recebido os autos do inquérito policial, caberia ao Ministério Público não promover pelo arquivamento, caberia ao Ministério Público arquivar. Só que essa decisão do Ministério Público automaticamente seria submetida a uma instância de revisão dentro do próprio MP. E essa instância de revisão dentro do próprio MP também poderia ouvir as partes, que no caso o réu, ou no caso de um órgão público ouvir a procuradoria, e mediante a oitiva dessas outras partes, que tinham um prazo de até 30 dias para se manifestar, o órgão de revisão do Ministério Público ia tomar uma decisão. Tá? Então isso tudo tramitaria dentro do âmbito do Ministério Público. Veio a decisão do Supremo e disse não, o juiz continua com esse poder de concordar ou discordar. Então essa prerrogativa do juiz como um fiscal anômalo do princípio da individualidade, ou princípio da obrigatoriedade, ele foi preservado pelo Supremo Tribunal Federal para que o MP não decida sozinho. Bom, o MP ele pode decidir, claro, mas isso será submetido também à concordância ou não do Poder Judiciário. Beleza? Agora, quem é que nunca pode mandar arquivar inquérito? Delegado. A autoridade policial não pode mandar arquivar inquérito. Tem previsão expressa, tá? Artigo 17 do CPP. Letra B. O juiz decretar a prisão temporária do indiciado de ofício. Galera, não, pessoal. Não pode decretar a prisão de ofício, tá? Sem representação, não pode. Bom? C. Existe um debate se ele pode lá na Lei Maria da Penha e tal, mas, a princípio, a doutrina majoritária entende que aquele dispositivo da Lei Maria da Penha foi tacitamente revogado, não cabe decretação de prisão de ofício pelo juiz. Tem que ter pedido das partes. Tem que ter a representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério. Ou também requerimento do particular na ação penal privada. Né? C. O juiz decretar incomunicabilidade do indiciado. Galera, isso aqui, galera, incomunicabilidade não tem nem no estado de defesa. Melhor dizendo, não tem nem no estado, não tem nem no estado de defesa. Quanto mais no estado regular. Então, essa previsão do CPP, ela é claramente inconstitucional, tá bom? Não pode ser determinada em comunicabilidade. Pelo contrário, o artigo 5º assegura o direito dele ser assistido por um advogado e dele comunicar, dele falar, ou da prisão dele ser comunicada para a família ou outra pessoa a quem ele ficar. Tá? Então, essa incomunicabilidade, ela é inconstitucional. Letra D. Poderá o inquérito ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes cuja ação penal depender de iniciativa do ofendido. Não. Só se for de ação penal pública incondicionada. Se depender de representação ou se for de ação penal privada, o delegado ele dependerá da representação ou do requerimento do ofendido. Bom? Então aqui, ó, se depender de iniciativa do ofendido, ele não pode instaurar de ofício. Letra E. O órgão do Ministério Público, tem um poderá também, né? Poderá o órgão do Ministério Público requerer ao juiz a devolução do inquérito à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Aqui não houve alteração nenhuma do pacote anticrime, está certíssimo. Gabarito eco. 3. Quanto à atuação do órgão jurisdicional no curso das investigações realizadas no inquérito policial, é correto afirmar que o juiz, letra A, poderá requisitar a instauração de inquérito policial em crime de ação iniciativa privada do ofendido? Não, galera. Tem um dispositivo lá no CPP dizendo que no crimes de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público e o juiz poderão requisitar. Parte da doutrina diz que não pode requisitar, só quem pode é o MP, mas a literalidade diz que pode requisitar também. No entanto,
não em relação à iniciativa privada, tá? Em relação aos crimes de ação penal pública. B, poderá oferecer de ofício proposta de suspensão condicional do processo. Galera, todos os institutos despenalizadores da justiça negocial, quais são eles? Você tem a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo ou para as infrações de menor potencial ofensivo. Você tem, e aqui você está falando de pena de até 2 anos, né? Você tem também a suspensão condicional do processo para os crimes em pena mínima de até 1 ano. E você tem também o ANPP, que é para os crimes que têm pena mínima inferior a 4 anos. Então não são de 4 anos, é inferior. Aqui é menor ou igual a 2, menor ou igual a 1, ou a 4. Bom? Então esses institutos da justiça negociada, esses institutos, eles são oferecidos pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. O juiz não oferece nada disso. O juiz não é parte. Como é que ele vai fazer acordo? O que o juiz faz é homologar ou negar-se a homologar. Ele não pode oferecer. Beleza? Então, nenhum desses institutos de justiça negociada podem ser oferecidos pelo magistrado. Show de bola? Então, vamos lá. Ó, tá aqui. O juiz poderá oferecer de ofício proposta de suspensão condicional do processo? Não. Isso não. Tá? Ele pode instar o Ministério Público. Desse visto ao Ministério Público para verificação de uma eventual apresentação de proposta de suspensão condicional do processo, por exemplo. Tá? Letra C. Poderá decretar a prisão temporária do indiciado mediante representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público. Correto. Aqui a gente está falando da lei prisão temporária. Prisão temporária pode ser estabelecida através de representação da autoridade policial ao juiz ou de requerimento do Ministério Público. Bom, esse é o gabarito. Vamos ver a D. Poderá oferecer de ofício acordo de não. Não, ó. Nenhum instituto da justiça penal negociada pode ser oferecido pelo juízo. Não é parte. Quem faz acordo são as partes. Tá? Juiz, ele é um terceiro imparcial. E aí vem, poderá decretar de ofício a incomunicabilidade, mais uma vez também está errado. Beleza? 4. Após receber informações sobre suposta prática de homicídio, a autoridade policial chegou no local para realizar diligências. Ocorre que, após a liberação de peritos criminais, a autoridade policial esqueceu de apreender a arma de fogo deixada no local de crime. Nesse aspecto, é correto afirmar que, galera, você sabe que no artigo 6º do CPP tem algumas diligências que o delegado de polícia, que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, deve realizar quando ele verifica a prática de um crime. A primeira delas, isolar o local. É a primeira. Depois, nos incisos seguintes, nós encontramos outras diligências que ele pode realizar ali naquele momento. Uma dessas diligências é apreender os instrumentos do crime. Certo? Então, a apreensão dos instrumentos do crime é uma atitude que deve ser feita pelo delegado de polícia ali imediatamente. Então, se ele encontrou a arma do crime, ele tem que apreender a arma do crime. Beleza? Só que aqui, ó, ele esqueceu de apreender a arma do crime, a arma de fogo, deixada no local do crime. E aí, nós vamos ver aqui quais são das opções que explicam o que deve acontecer. Ó, nesse aspecto, é correto afirmar que, letra A, as diligências no local foram corretamente realizadas, de forma alguma. Uma das diligências que ele tem que realizar é a apreensão antes do crime, ou objetos que tenham relação com o crime. B, agiu corretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma de fogo era prescindível mandado judicial. Galera, era prescindível sim mandado judicial. Não precisa de mandado judicial. Agora, agiu corretamente? Claro que não. Tem até uma contradição lógica aqui. C, agiu incorretamente a autoridade policial. Já que para apreender a arma de fogo dependeria de autorização judicial. Não, pessoal. Aqui é contradição lógica de novo.
certo? Contradição lógica. D. Caberia aos peritos criminais decidir sobre a apreensão da arma de fogo no local. Não, galera, essa é uma função do delegado, tá? Do delegado. Delegado que ele é como se fosse o chefe ali do local de crime. Então, se tiver que apreender qualquer coisa, é decisão do delegado de polícia. Bom, então não caberia aos peritos. Letra E. Caberia à autoridade policial apreender os objetos que tivessem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Show! Porque ele determina a apreensão, o perito leva para periciar, e depois de periciado, devolve para a delegacia. Ou vai para a central de custódia, que é o certo a partir do pacote anticrime. E colher provas que servissem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, dentre outras diligências. É assim que está lá no artigo 6º do CPP, gabarito eco. 5. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pela suposta prática do crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito. Nesse caso, é correto afirmar que, galera, tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dizendo claramente que a defesa, inclui a própria parte também, tem direito de acessar as peças do inquérito já documentadas, relativas a diligências já concluídas. Quer dizer, só está excluído diligências em curso. Por exemplo, um pedido de busca e apreensão. Tiver nos autos do inquérito, o delegado pode tirar, ou pode fazer um inquérito paralelo, tá? Com diligências em curso, uma vez concluída a diligência, inclui no inquérito policial principal. Lembrando que o inquérito é um livrinho, várias folhinhas juntas, tá? Então, você deixar ali e a parte pedir uma cópia, não é o delegado que vai tirar a cópia do inquérito. E aí o que vai acontecer? Quem for tirar a cópia pode tirar de tudo. Então, por isso que é importante guardar separado as diligências em curso. Então, inclusive, isso aqui é negar o acesso ao inquérito, inclusive crime de abuso de autoridade. Tá? Isso foi introduzido também pela nova lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, agiu bem o delegado porque o inquérito é sigiloso. Galera, essa é uma tese muito antiga, né? O Supremo já sepultou essa tese aqui, tá bom? Não agiu bem coisa nenhuma, tem súmula vinculante dizendo que ele tem que dar acesso. B. Agiu mal o delegado. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligências em curso ainda não documentada. Galera, claramente é esse aqui o gabarito que eu acabei de explicar agora mesmo. 6. João, indiciado em inquérito policial pela suposta prática de estelionato e falsidade ideológica, foi submetido à identificação criminal, embora civilmente identificado. Galera, artigo 5º da Constituição, o civilmente identificado não poderá ser submetido à identificação criminal. Que é identificação criminal? Tocar piano. É identificação datiloscópica, é identificação fotográfica e é a identificação genética ou qualquer outro tipo de identificação em sede policial. Se ele está civilmente identificado, ele está com RG ou com outro documento que dá a possibilidade de verificar quem ele não tem que ser submetido à identificação criminal. Beleza, pessoal? No entanto, ele, apesar de ter sido civilmente identificado, ele foi submetido à identificação criminal, certo? Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, o indiciado sempre poderá se recusar à identificação criminal. Não. Sempre coisíssima nenhuma. Por exemplo, se ele não tiver identificação civil, ele pode ser submetido à identificação criminal. B. O indiciado somente poderá ser submetido à identificação civil. Claro que não. Somente está errado. Tá vendo como as expressões absolutizadoras, elas normalmente tornam o enunciado errado? Então, meu irmão, tá na dúvida na hora da prova? Não marca sempre, somente, pula essas, tá? Só marca elas se você tiver certeza. Quase sempre elas tornam a frase errada. C. Poderá o civilmente identificado ser submetido à identificação criminal quando houver necessidade para investigação ou dúvida quanto à identidade civil das hipóteses legalmente previstas. Gabarito letra C. Inclusive, tem uma lei de identificação criminal. Essa lei, esse é o nome dela,
Enfim, é uma lei bem antiga já, viu alguma coisa lá de 2000, uma lei bem antiga, e ela regulamenta o artigo 5º da Constituição, que diz: civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom? Sétima questão, Túlio, promotor de justiça, ofereceu denúncia imputando a Fábio o crime de estelionato. Então, ofereceu uma denúncia, tá bom? Ocorre que não foi realizada a apuração da autoria do inquérito policial. Nesse aspecto, é correto afirmar que, galera, o inquérito policial ele é dispensável para o promotor. É indisponível para o delegado, significa que o delegado ele é obrigado a instaurar e não pode arquivar. Ele é dispensável para o MP. O MP pode oferecer uma denúncia sem ter como base inquérito policial. Aí, nesse caso, ou ele recebe os elementos de informação da vítima, por exemplo, ou o MP instaura um PIC, que é o inquérito do MP, tá bom? É o inquérito do MP. Então, é possível o oferecimento da denúncia sem inquérito policial? Sim, é possível, tá? Porque o inquérito ele é dispensável. Letra A. Túlio não poderia ter oferecido denúncia sem inquérito policial anterior. Túlio é o promotor, tá? Fábio foi denunciado. B. Então, ó, Túlio não poderia ter oferecido denúncia sem inquérito policial anterior. Poderia sim. B. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo inquérito policial anterior imprescindível. Não, ele não é dispensável, ele não é imprescindível, é prescindível. Tá? Ele é dispensável. C. É possível o oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo o inquérito policial anterior prescindível. Exatamente o que eu falei antes, gabarito Charlie. Oitava questão, durante o inquérito policial foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar de um computador específico na residência de Helena. Contudo, os agentes confundiram-se e apreenderam o computador que estava na residência da vizinha de Helena. O computador era da vizinha de Helena. Nessa hipótese, é correto afirmar que, letra A, os elementos de informação colhidos nesse ato não poderão integrar o material probatório a ser valorado pelo juiz. Claro que não, é uma prova ilícita. Certo? Você fez uma apreensão sem mandado. A prova obtida, mandado foi para uma casa, não foi para a vizinha. Certo? Então, não serve. Gabarito, letra A, prova ilícita. Não sei nem por que isso aqui está aqui, deve ser por causa das outras opções, né? Vamos ver as outras opções. Provavelmente elas têm relação com o inquérito. B. Os elementos de informação colhidos nesse ato poderão integrar o material probatório? Não, não poderão. C. Porque é uma prova ilícita. Não tinha mandado. Certo? Imagina, o juiz autoriza uma busca e apreensão de um vizinho meu, o camarada entra na minha casa para pegar documento na minha casa. Você vai considerar isso uma prova lícita? De maneira alguma, né? C. Em regra, vícios do inquérito policial projetam-se para a ação penal. Caramba, questão capciosa e maldosa. Galera, em regra, coisíssima nenhuma. Em regra, os vícios do inquérito não interferem na ação penal. Qual é a exceção? Provas ilícitas. Tá? D. Vícios do inquérito policial sempre acarretam a nulidade da ação penal. Sempre coisíssima nenhuma. Letra E. Como foi judicialmente determinada a busca e apreensão domiciliar, esta foi irregular. Não foi porque foi na casa errada, né, galera? 9. Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício. É Fábio, delegado. Determinou de ofício a instauração de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Determinou a instauração de um inquérito para apurar o roubo na residência de uma celebridade. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalos. Nesse caso, é correto afirmar que
Letra A, o inquérito policial não pode ser instaurado de ofício? Claro que pode. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício, quando o delegado de polícia ele toma conhecimento, contato com a notícia de um crime. Ele pode ser instaurado a partir de requisição do Ministério Público do Juiz, pelo menos assim como está na lei. No entanto, já aprenderam comigo que a doutrina ela se opõe à ideia de o juiz requisitar a instauração de inquérito. Esse inquérito pode ser instaurado a requerimento da parte. Esse inquérito também pode ser instaurado através daquilo que a gente chama de notícia criminis coercitiva, que é o auto de prisão em flagrante. Prendeu em flagrante, o APF, o auto de prisão em flagrante, já é a peça de instauração do inquérito. Beleza? E por fim, salvo engano, requerimento da parte. Falei isso? Ou enfim, notícia de terceiro. O terceiro apresenta uma notícia na delegacia, aí o delegado, a partir dessa informação, instaura o inquérito. Ou ele toma conhecimento por si próprio, ou alguém traz essa informação para ele, ou tem uma prisão em flagrante, ou há uma requisição do Ministério Público. Beleza? Então ele pode instaurar de ofício? Pode não. Deve. Ele receber a notícia de um crime, fazer uma VPI, verificação de procedência da informação, verificar que realmente a informação ela tem verossimilhança, ela realmente tem base, ele tem o dever de instaurar um inquérito policial. Não é opcional, é um dever. Beleza? Letra B, o inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado. Claro que não. Elementos mínimos, tem que ter uma justa causa. C, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal de ação penal pública condicionada à representação, não deve instaurar um inquérito policial, ainda que tenha a vítima representado. Não deve sem representação. Se a vítima representou, meu amigo, tem que instaurar. Letra D, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal de ação penal pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. Esse é o gabarito, pessoal. De fato, ele tem que restaurar de ofício, é obrigação dele. Não fazendo, pode incorrer até eventualmente no crime de prevaricação. Arnaldo, indiciado pelo crime de roubo em procedimento conduzido pela Polícia Judiciária, confessou o crime em sede policial. O Arnaldo aqui, ó. Em juízo, embora nenhuma prova para a condenação tenha sido produzida pelo Ministério Público, o juiz resolveu condenar Arnaldo, com base estritamente na confissão produzida. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, agiu corretamente o magistrado diante da confissão prestada por Arnaldo? É problemática, galera. Essa confissão ela precisa ser confirmada em juízo. Tá? B, a confissão só tem validade quando realizada em juízo? Não. Esse só aqui está errado. Bom, esse só aqui está errado. Tá? A questão aqui, deixa eu deixar claro para vocês, pessoal. Tem duas questões aqui envolvendo a confissão dele. Vamos lá. Primeiro, a confissão em sede judicial, ela é válida? Sim, ela é válida. Só que ele pode se retratar em juízo. Pode dizer que não confessou coisíssima nenhuma, tá? Foi vítima de tortura, pressão psicológica, não foi exatamente o que ele disse. Ele pode dar essas desculpas. E aí, nesse caso, vai prevalecer a retratação. Bom, agora, o Código de Processo Penal diz claramente que a confissão ela não irá dispensar outras provas. Ela precisa ser corroborada, tá bom? Então, por exemplo, o exame de corpo de delito, ele é obrigatório como crime deixar vestígios. E se o crime deixar vestígios não for feito o exame de corpo de delito, nem a confissão pode suprimir a necessidade do exame de corpo de delito. Beleza? Vamos lá. C. A confissão deveria ser confrontada com outras provas produzidas no inquérito. Galera, deveria é uma expressão forte. Vocês estão vendo que as alternativas aqui estão muito parecidas. Vou colocar aqui um pontinho. Tá? D. A confissão não possui validade em nenhuma hipótese. Aqui está claramente errado.
Letra E, a confissão em sede policial é válida. Pronto. Isso está certo. No entanto, somente poderá ensejar a condenação se corroborada com outros elementos de prova produzidos sobre o crime contraditório. Sim, pessoal. Essa aqui é a resposta mais completa. Eu vou explicar por quê. Essa prova não foi produzida em sede de inquérito? Prova produzida em sede de inquérito, tecnicamente, é prova? Não, pessoal. Eficácia probatória relativa do inquérito policial. Vocês já ouviram falar essa frase antes? O que significa isso? Significa que aquilo que a gente chama de prova, quando é produzida durante o inquérito, tecnicamente não é prova. É elemento de informação conforme artigo 155 do CPP. Logo, o juiz não pode condenar alguém com base exclusivamente nos elementos de informação obtidos no inquérito. Ele precisa corroborar essa informação lá em juízo. Então, se fosse uma prova testemunhal, ela não teria que ser corroborada em juízo? Por que uma confissão não precisa ser corroborada em juízo? Então, digamos que o indivíduo ele confessou em sede policial e lá lá em juízo, ele não se retratou, ele só quis exercer o direito dele de silêncio. Ele não disse nada. O juiz pode utilizar aquela confissão em sede de inquérito policial? Pode, galera. O juiz pode sim utilizar. No entanto, pessoal, apesar do juiz poder utilizar essa confissão ela precisa ser corroborada por outros elementos de prova. Por quê? Porque a confissão em sede de inquérito é como testemunho em sede de inquérito, ou como qualquer outra prova produzida em sede de inquérito. Ele precisa ser reforçado por outras provas produzidas sob o manto do contraditório da ampla defesa. Tá bom? Então a resposta aqui mais correta é a letra E. A letra C não está de toda errada, entendeu? Mas a letra E está completona. Então, sempre que você tiver a alternativa mais completa, você tem que marcar mais completa na sua prova. Olha como é que está assim. A confissão deveria ser confrontada com outras provas produzidas no inquérito. Está o erro. Não é no inquérito, é em juízo. Tá bom? Então, nós temos aqui a resposta da 10. 11. Durante as investigações, o delegado de polícia responsável pelo inquérito, no qual se investiga júri por prática de furto, impediu o advogado desse investigado de ter acesso aos autos. Nesse caso, pode-se afirmar que, galera, é a súmula vinculante do Supremo, tá? Mais uma questão sobre esse assunto não para de cair, entendeu? E você não tem o direito de errar na sua prova, porque você já fez tanta questão com base nisso aqui, você não tem direito de errar isso na prova, tá bom? Letra A. Ao advogado é sempre permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos de inquérito. Correto. Ah, mas é a palavra sempre. Aqui ela está correta. Tá bom? E a todos os elementos decorrentes de diligências em curso. Não, aqui está errado. Letra B, o inquérito é sigiloso e, por isso, ninguém tem acesso aos respectivos autos. Sim, inquérito é sigiloso. Mas isso aqui é uma falsa conclusão. C, somente Júlio pode ter acesso aos autos do inquérito, inclusive aos elementos decorrentes de diligências em curso. Somente está errado, o advogado dele também. Diligências em curso, ele não pode. Letra D, o delegado de polícia é obrigado a permitir ao advogado o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. No entanto, o delegado pode deixar de exibir diligências em curso ainda não documentada. Gabarito letra. 12. Durante o período da pandemia, a Assembleia Legislativa de Tocantins instala regularmente Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito, pessoal, é uma espécie de inquérito. Só que em vez de ser presidida pelo delegado de polícia, ela é presidida pelo parlamento. Beleza? Para apurar desvios praticados na compra de insumos, medicamentos e equipamentos, bem como na montagem de hospitais de campanha. Dentre os atos praticados, expede notificação para que o juiz de direito Pederneiras, titular da Vara Criminal da Capital, compareça perante a CPI para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre condenação por ele prolatada em processo envolvendo empresários e servidores. Mas sobre condenação, aqui é problemático, tá? Você tem a tentativa de ingerência de um poder sobre o outro. O Supremo disse que não pode, tá bom? Você pode convocar um juiz na qualidade de testemunha para responder perante a CPI? Pode, mas não pelos seus atos jurisdicionais.
beleza? E seria uma forma de constrangimento de um poder sobre o outro. Isso é inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal. Como também não é possível, em virtude do princípio federativo, uma CPI estadual convocar o presidente da República ou convocar um outro governador ou uma CPI federal lá no Congresso Nacional convocar governadores. Isso não é possível por causa do princípio federativo. Cada CPI de cada ente federativo convoca as autoridades do seu âmbito. Diante desse cenário, é correto afirmar que o magistrado, letra A, deverá pedir autorização à administração superior do Tribunal de Justiça para comparecer à sessão. Não, galera, não é isso. B, não pode ser convidado para comparecer à CPI, independente da sua condição. Esse não poderá estar errado, tá? Não, se ele for como fato, pode. Ele não pode é para tratar tema das suas decisões jurisdicionais. Bom, letra C, deverá impetrar habeas corpus perante o Tribunal de Justiça para garantir seu direito ao silêncio. Galera, quem convocou ele foi a Comissão Parlamentar de Inquérito. Enfim, marca um pontinho aqui. Enfim, vamos prosseguir. Letra D. Essa pode ser certa, tá? Depois eu vou chegar a uma conclusão com vocês. Letra D. Não está sujeita a notificação ou intimação para comparecer na CPI, na condição testemunha. Galera, esse aqui que é o gabarito. Por quê? Porque ele está sendo convocado em razão da condenação que ele prolatou. Então, se for em razão de ato jurisdicional, ele não pode ser convocado. Isso é uma ingerência indevida de um poder sobre o outro. Beleza? 13. O Ministério Público requereu, dentro do prazo legal, o arquivamento do inquérito policial e o juiz considerou improcedentes as razões por aquele invocadas, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Aqui é a sistemática anterior, tá? Agora o pacote de crime alterou um pouco e ficou no meio do caminho entre a antiga e a nova. Se este insistir no arquivamento, letra A. Ó, este é o PGJ, tá bom? Procurador-Geral de Justiça insistir no arquivamento, letra A, poderá o ofendido ajuizar a ação privada subsidiária? Não, pessoal. Não. Se o Ministério Público promoveu o arquivamento, não houve omissão do MP. A ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, ela só tem ensejo em casos de omissão. Se não tem omissão, não é possível a ação penal pública subsidiária. B. Poderá o juiz desarquivar o inquérito policial de ofício? Galera, de ofício não. Por que não? Ele não é a autoridade que investiga, verdade? Não é a autoridade que investiga. Quem tem que promover pelo desarquivamento é o delegado de polícia ou o Ministério Público. C. Estará o juiz obrigado a atender a determinação de arquivamento do inquérito policial? Correto. O PGJ concordou. Aí o juiz não tem opção. D. Poderá o juiz remeter os autos a outro membro do Ministério Público para oferecimento de denúncia, não o juiz, tá? O PGJ poderia, o juiz não. E. Deverá o juiz devolver os autos à autoridade policial a fim de que esta realize as diligências imprescindíveis ao exercício da ação penal. Não, se o PGJ opinou, o juiz não pode deixar de arquivar, ele tem que arquivar. 14. Everton responde preso preventivamente a inquérito conduzido pela Polícia Civil, investiga a prática do crime de tráfico de drogas previsto no 33 da Lei de Drogas. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão, galera, aqui ó, é 30 mais 30 réu preso, a Lei de Drogas, né? 90 mais 90, tá bom? Vamos lá. A. Deve ser concluído em 90 dias. Não, tá preso. Se ele tá preso, é 30. Deve ser concluído em 10 dias? Não, porque é Lei de Drogas. Drogas tem prazo específico.
C deve ser concluído em 30 dias, correto? Podendo este prazo ser duplicado pelo juiz, 30 mais 30. Mediante pedido justificado da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, gabarito Charlie. 15. Michael responde preso preventivamente a inquérito policial conduzido pela Polícia Civil que investiga a prática do crime de extorsão simples prevista no 158 do Código Penal. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído no prazo de... Galera, é um crime Código Penal, certo? Você não tem uma legislação penal especial. Se você não tem uma legislação penal especial que regula o prazo do inquérito, entra no prazo geral 10 réu preso ou 30 por réu solto. Horário de entrada do juiz do delegado na delegacia, 10h30. Beleza? Vamos lá. Letra A, 15 dias, contado do dia em que foi executada a prisão, é 10. 30 dias, errado. 90 dias, errado. 10 dias, outra aqui é 15, então o gabarito é letra B. Contados do início em que foi executada a ordem de prisão, incluindo o dia da prisão, tá bom? Esse prazo aqui é prazo material. 16. A autoridade policial determinou a instauração de inquérito após receber a notícia da suposta prática do crime de furto mediante fraude eletrônica, definido no 155, parágrafo 4b do Código Penal, com redação com a lei aqui de 2021. O delito em questão é de ação penal pública incondicionada. Apesar da realização de diversas diligências, não foi possível apurar a autoria delitiva, que constou no relatório elaborado pelo delegado de polícia. Houve um estelionato eletrônico, provavelmente pela internet, só que o delegado não conseguiu descobrir quem foi que praticou o crime, né? Porque é difícil apurar a autoria de crimes praticados aí no âmbito da internet. Vamos lá. Apesar da realização a partir dos dados apresentados, é correto afirmar que, no caso, letra A, o delegado deve arquivar jamais diretamente o inquérito. B, o delegado pode promover o arquivamento. Tá errado. C, embora não possa arquivar diretamente o inquérito, a conclusão do delegado de polícia vincula um órgão do Ministério Público. Não vincula. Tá? Então aqui, ó, não possa arquivar o inquérito, tá correto. E a conclusão vincula. Não vincula o MP. Tá? O delegado pode apresentar um relatório dizendo que não foi alcançada informações suficientes para definir a autoria. O MP pode requisitar diligências complementares. Essa é a coisa mais natural do mundo. Letra D, o delegado de polícia não pode arquivar diretamente o inquérito. Entretanto, ocorrendo o arquivamento por determinação da autoridade competente, pode haver o desarquivamento e continuidade das investigações, desde que surja notícia de prova nova, gabarito delta. Não pode arquivar diretamente o inquérito, e se surgir notícia de prova nova, ele pode retomar as investigações. Letra E, o delegado de polícia... Não vou ler, não. Já li bastante. Vamos ver isso aqui. ADES, delegado de polícia, em comunhão de ações e desígnios com Hermes. ADES é o delegado. Comunhão de desígnios com Hermes, Perseu e Ajax. Agentes de polícia lotados na mesma delegacia associaram de forma estruturalmente ordenada mediante divisão de tarefas. Galera, isso aqui é uma expressão utilizada para configurar a organização criminosa, tá? É um degrau acima da associação criminosa. Constituindo organização criminosa que tinha por objetivo receber valores de empresários para deixar de reprimir atividades ilícitas por eles praticadas, organizando operações em face de concorrentes. Então, nem atua contra os empresários que praticavam atividades ilícitas, como também atuavam contra o concorrente. De acordo com as informações repassadas por empresários integrantes do esquema, de forma dissimulada, de comum acordo, os agentes forjaram notícia anônima, dando conta da existência de materiais contrabandeados e fruto de contrafação, pirataria, no interior de estabelecimento especificado. Gira aí uma notícia anônima. Com base unicamente nesta notícia,
o delegado Hades determinou que seus agentes realizassem diligências no local dos fatos em período noturno. Em meio à vigilância policial, os agentes, sob a direção do delegado de polícia, ingressaram na sede do estabelecimento comercial, constatando farto material oriundo de pirataria e também de grande quantidade de munições, armas de fogo e entorpecentes. Conduzidos os responsáveis à delegacia de polícia, foi lavrado auto de prisão em flagrante. Galera, entraram no domicílio aqui, pode ser considerado domicílio, né? De maneira absolutamente ilegal, certo? Por quê? Se você tem a notícia, você precisa fazer uma campana, você precisa fazer outras diligências investigativas. O objetivo de colher informações mínimas para apresentar ao juiz um pedido de busca e apreensão e, uma vez deferida a busca e apreensão, entrar no imóvel. Nada disso foi feito. Inventaram a notícia anônima e depois entraram no imóvel, certo? Finalzinho aqui, ó. Nada obstante, paralelamente às condutas praticadas, mediante procedimento investigatório próprio, que ocorria fundamentadamente sob sigilo, o Ministério Público, por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, monitorava a atuação da organização criminosa. E, apesar de ter obtido mandado de busca e apreensão para o mesmo estabelecimento comercial, não teve êxito em impedir, naquele momento, a ação dos policiais civis. Galera, isso aqui eu tenho certeza que o examinador vai cobrar de você. Galera, isso aqui é uma tese que salva uma prova ilícita, que é a tese da fonte independente. Tá? É quando, ou também chamada de descoberta inevitável, é quando uma prova seria produzida de maneira lícita, mas alguém entrou no caminho e produziu a mesma prova de maneira ilícita. Então existe uma exceção incorporada na nossa legislação que torna essa prova lícita. Por quê? Porque se aquela atitude que tornou a prova ilícita não existisse, a prova seria produzida logo em sequência de maneira lícita também. Beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso aqui, tá? É um assunto um pouco mais avançado. Na verdade, acho que você nem tinha que se preocupar muito com isso. Acho que está além do teu nível de prova. Tá bom? Apesar de ter previsão na legislação, né? Enfim, já estamos corrigindo, vamos continuar corrigindo aqui. Letra A. Membro do Ministério Público que participou das investigações estará necessariamente impedido de oferecer a denúncia? Não, galera. Essa, na jurisprudência, inclusive, o membro do Ministério Público que participou da investigação, ele não fica impedido de oferecer a denúncia. Acho que o áudio está ficando mais baixo. Ele não fica impedido de oferecer a denúncia, tá bom? B. É lícita a entrada dos agentes no estabelecimento comercial, mesmo que fundada em notícia anônima? Não, não é lícita, não. É ilícita. Tinha que ter mandado. C. Ainda que a apreensão de material contrafeita, galera, é falsificado, tá? Seja ilícita, o mesmo não se pode dizer da apreensão de entorpecente. Não, galera, de tudo. Tá? Se a entrada no imóvel foi ilícita, todas as apreensões foram ilícitas também. Letra D. Tanto as provas colhidas contra o alvo dos agentes de polícia judiciária, quanto aquelas reunidas contra a organização criminosa são ilícitas, uma vez que é vedado ao Ministério Público promover investigações criminais diretamente. Não, não é vedado. O Ministério Público pode investigar também, vocês já cansaram de ver isso aqui comigo. Letra E. As provas colhidas no interior do estabelecimento, apesar de escolhidas por meio ilícito, correto? Podem ser utilizadas no processo penal, uma vez que a investigação do Ministério Público demonstrou a sua obtenção por fonte independência ou descoberta inevitável. Foi exatamente o que eu falei lá em cima. Gabarito letra E. 18. Ao chegar a um local, fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do CPP, a primeira providência da autoridade policial deve ser a de isolar o local, né? Vamos lá. Letra A. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes, está correto. Ele apreende, entrega para o perito, e depois que o perito conclui a perícia, pode devolver para a autoridade policial, mas hoje em dia nem devolve. Vai direto para a central de custódia. Letra B. Ouvir o indiciado.
a fim de descobrir sobre a necessidade de sua detenção imediata. Ele tem que ouvir, galera. Ele tem que ouvir, mas não é a primeira. A primeira iniciativa é isolar o local. C. Prender o suspeito, a fim de evitar a sua fuga. Não, a fim de evitar a sua fuga. Também não, né, galera? Está em flagrante. D. Preservar o local. Essa aqui. 19. Acerca do inquérito policial, com base no Código de Processo Penal, nas normas processuais penais especiais e na jurisprudência atualizada do Superior, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Lei de Drogas prevê o prazo de 30 dias improrrogáveis para a conclusão do inquérito. Caso o indiciado esteja preso. Quase que travou aqui a língua. Está errado esse improrrogável, até 30 mais 30 por réu preso. B. Nos crimes previstos na Lei de Falências, o prazo para o oferecimento da denúncia regula-se pelo Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 186 da Lei, né, de Falência, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. Galera, é um conhecimento ultra específico, eu acho que você não tem que se preocupar com ele. Tá? A FGV não vai repetir uma questão dessa para o teu nível de prova. Tranquilo. Deixa a bolinha ali marcada e vamos eliminando as outras para ver se essa sobra. C. Como regra geral, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias. Regra geral para o réu preso, né? Caso o indiciado esteja preso, é isso aí. E de 30 se o indiciado estiver solto, não é 20. D. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia? Não, pessoal, de maneira alguma. Então, o que sobra? Sobra bravo. Essa é a correta. Não querer entender por quê. É isso aqui mesmo, tá? Essa questão serviu mais para você entender quais são as erradas. 20. O rol do artigo 6º do Código de Processo Penal, que são aquelas diligências, né? Diligências que podem ser realizadas pela autoridade policial, não é taxativo, havendo outras diligências que poderão ser tomadas pela autoridade policial, independentemente de autorização judicial, como? Provavelmente aqui ele vai citar várias que precisam de autorização judicial e vai citar alguma que não precisa, certo? Letra A, reprodução simulada dos fatos. Tá certo, pessoal, tá no CPP também, só que não no artigo 6º, se não me engano no artigo 7º, 8º, não lembro direito, mas é ali, tá? Então, não precisa de autorização judicial. B. Produção antecipada de prova. Precisa de autorização judicial. Beleza? Infiltração de agente precisa. Afastamento de sigilo financeiro precisa. Busca e apreensão precisa. Gabarito alfa. É isso, galera. Vimos com vocês aqui 20 questões da FGV. Já deu para dar uma aprofundada no assunto. Aproveitei para fazer algumas recapitulações, certo? Lembrando que como funciona a questão do inquérito policial? Galera, o inquérito policial ele é instaurado pelo delegado de polícia e ele pode instaurar por 5 meios, certo? Quais são eles? Primeiro, ele recebe a notícia de um fato, seja uma notícia anônima, seja uma notícia através de jornal, seja no rádio, ele ouve falar de um fato, investiga, verifica a procedência da informação, se ele constatar que são verídicas, ele instaura o inquérito. Pode ser por intermédio de requisição, requerimento do Ministério Público. Pode ser, isso se for ação penal pública, tá bom? Se for ação penal condicionada, a representação tem que ter a representação ou requerimento da vítima. Então esse é o terceiro. Depois nós temos o auto de prisão em flagrante, o APF. Ele já é a peça de inauguração ou o delegado pode tomar conhecimento por terceiros. E aí, mais uma vez, realiza a verificação da procedência da informação e instaura um inquérito policial. Aí são os 5 meios. 2 são coercitivos, são obrigatórios. No caso da requisição do promotor, a legislação diz que o juiz também, mas a doutrina diz que só do promotor. E no caso do APF, do auto de prisão em flagrante. Inclusive, o APF será a peça de instauração. O delegado nem vai lavrar uma portaria. Então, essa é a instauração do inquérito. Instaurado o inquérito, qual é o prazo de conclusão? 10 dias do réu preso, a contar do dia da prisão, 30 dias réu solto, podendo o prazo de réu solto ser prorrogado. Agora, com
a declaração da constitucionalidade do pacote anticrime no que diz respeito ao juiz das garantias, parágrafo 2º, ele autoriza a prorrogação por mais 15 dias com o réu preso. E o Supremo disse que essa prorrogação pode ocorrer, inclusive, mais de uma vez. Beleza? Então esse é o novo prazo que você precisa lembrar para sua prova, tá bom? Depois da instauração, o delegado vai realizar diversas diligências. Beleza? Se ele for ao local de crime, ele vai seguir aquelas diligências ali do artigo 6º, sendo a primeira delas o isolamento do local. Se não for o caso de local de crime, ele também vai realizar aquelas diligências, tá? Lembrando que aquela ordem ali, que aquela sequência ali não está numa ordem obrigatória. Uma das características do inquérito policial é discricionariedade, porque o delegado tem ampla liberdade para produzir as provas, a depender da sua estratégia, tá bom? Outro ponto importante também é que várias dessas provas que serão produzidas, que na verdade não são provas, são elementos de informação, devem ser requeridas ao juiz, somente aquelas provas mais invasivas, busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário e fiscal, infiltração de agente. No caso da ação controlada, que aí está lá na lei de organização criminosa, aí pela lei de drogas tem que ter autorização judicial, pela lei de organização criminosa não precisa. Então tudo isso aí que eu estou falando para vocês são diligências investigativas. Algumas podem ser realizadas pelo delegado sem autorização judicial, outras dependem de autorização judicial. Ouvir testemunhas, fazer a oitiva do indiciado, enfim, todas essas são diligências que podem ser realizadas, tá bom? Depois, nós temos a conclusão do inquérito. A conclusão, ela será formalizada por um relatório da autoridade policial, e nesse relatório ele vai dar a opinião dele sobre o caso. Tá? Se a pessoa foi indiciada, se ela não foi indiciada antes, ele pode indiciar no relatório. Ele pode, inclusive, nem indiciar também. O juiz não pode determinar que ele indicie. Ele pode também opinar pelo arquivamento, mas o Ministério Público não fica vinculado à opinião do delegado. Esse processo vai para o juiz manda para o Ministério Público pode opinar pelo arquivamento, pode oferecer a denúncia ou pode requisitar novas diligências. Beleza? E aí, se o Ministério Público opinar pelo arquivamento, o que acontece? Esse processo ele é remetido para a instância de revisão do MP. Só que o juiz pode se opor. Não só o juiz, inclusive também as partes e a administração pública. Tá bom? Isso é a nova sistemática de arquivamento que a gente vai ver lá na ação penal. Vai tratar um pouquinho disso aí. Beleza? Então, pessoal, nós temos aqui trâmite do inquérito, tá? Outras informações que sempre aparecem em prova. Primeira, as partes, a defesa, tem direito de acessar o inquérito. Tá? Ele tem direito de acessar as diligências já concluídas e documentadas. Direito dele tem súmula, também tem a previsão de crime na lei de abuso de autoridade, caso a autoridade policial negue. Excepcionalmente, ele vai ter que pedir para o juiz, quando dizer respeito à lei de organização criminosa, mas acho que você não tem que se preocupar muito com esse detalhamento, que é um aprofundamento muito grande. Outro detalhe, delegado não arquiva inquérito. Delegado não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito? Quem arquiva inquérito agora é Ministério Público, mas submetido ao crivo do Poder Judiciário. Pelo pacote de anticrime, o Judiciário nem falava mais nada. Pela sistemática anterior, quem arquivava era o juiz, mediante representação do Ministério Público pelo arquivamento. Hoje em dia, é o MP que arquiva, depois da decisão do Supremo sobre o pacote anticrime. Porém, é comunicado ao juiz e o juiz pode se opor. Beleza? Então, galera, é isso. É basicamente isso que eu tinha para mencionar para vocês. Claro que existem muitas outras informações. No entanto, você viu que a FGV ela prefere alguns temas mais específicos que eu consegui resumir aqui para vocês nessa reta final aqui. Tranquilo? Forte abraço para todos, bons estudos. Vamos que a aprovação está chegando.